Jornal da Rede Alesp. Priscila, vamos para mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com o Rodolfo Henrique Fischer, que é engenheiro e coordenador do projeto Alpapato, né? Ele fala sobre os espaços de lazer para crianças com deficiência. Bom dia, Rodolfo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Já explica para a gente, então, um pouquinho sobre esse projeto? Bom dia, vocês me escutam? Sim, pode falar. Muito prazer, muito obrigado, antes de tudo, Luciana e Priscila e a todos que estão escutando. Bom, o nosso projeto Alpapato é Ana Laura Parques para Todos. Nós criamos há alguns anos, quando a Cláudia e eu perdemos nossa filha e queríamos fazer coisas em homenagem a ela. E viajamos e vimos um brinquedo acessível, isso há muitos anos, e perguntamos, será que isso existe no Brasil? Quando voltamos, eu fui buscar a Prefeitura de São Paulo, eu fui buscar a ACD, eu pesquisei em vários lugares, inclusive, obviamente, Google, outros países, e havia muito pouco. E os poucos parques que haviam no Brasil, a grande maioria eram mal preservados, né, mal mantidos. Aí nós decidimos, então, criar esse projeto, e hoje nós temos 9 parques doados. Para a gente, dos equipamentos, então, que tem nesses parques, quais são esses brinquedos adaptados? Nós sempre estamos criando novos brinquedos, não é? Mas alguns exemplos, nós temos um escorregador com plataformas de transferência e mais curtos para acompanhante poder acompanhar a criança. Nós temos um balanço ergonômico com cinto de segurança. Nós temos um banco que fica ou sobre mola ou sobre pneu, que ele é móvel, portanto, para fortalecer a coluna. Existem brinquedos para diferentes deficiências, não é? Existem brinquedos para deficiências físicas, intelectuais, existem brinquedos sonoros, ou seja, são vários. No nosso site vocês podem ver. Existe, inclusive, uma escultura que foi criada, ela é uma escultura, de fato, criada por uma artista, e as crianças podem brincar e fazer terapia no brinquedo, na escultura e também em todos os brinquedos. Aliás, os brinquedos eles têm 3 finalidades: a terapia, a socialização com crianças com e sem deficiência e o lazer, né, o prazer da criança em brincar. Quantos parques adaptados nós temos hoje no país? Você tem ideia? Não tenho ideia, mas você precisaria definir o que é um parque adaptado, não é? Explica para a gente o que seria um parque adaptado, então, na sua visão, o que você acha que seria? Um parque adaptado do mais básico, pode simplesmente ser um parque bonito e que não tenha muitos perigos para crianças com deficiência, não é? Mas o nosso parque não, o nosso parque tem brinquedos, tem equipamentos, ele é desenhado para crianças com deficiência poderem brincar, se socializar e fazer terapia, também muito importante, não é? Ou seja, vai desde simplesmente um parque com árvores e que seja seguro, até um parque com caminhos, com equipamentos, com atividades, com desafios sensoriais, não é? Que é o que nós procuramos fazer no nosso parque. Nós temos hoje 9 parques doados e ainda pensamos neste ano ainda, está chegando ao fim, não sei se vai dar, mas certamente até o ano que vem mais 2 parques e vamos continuar criando e doando, não é? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o PL 635 de 2020, de autoria do deputado Mauro Bragato, do PSDB, que autoriza o poder público a instalar brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos do Estado. De que maneira você acha que esse projeto de lei pode ajudar, inclusive, na ampliação do projeto que você organiza? Bom, primeiro, é importante no sentido de dar visibilidade a uma carência. Crianças com deficiência, especialmente daquelas famílias com carência socioeconômica, não têm onde brincar
não tem onde socializar. Os pais, normalmente, a maioria, as mães que cuidam, elas têm pouco tempo, claro, elas levam a criança onde é possível levar, mas muitos pais, muitas mães e pais não se sentem confortáveis em levar a parques públicos por uma série de razões, porque eles não estão preparados, porque eles não são seguros, ou seja, se parques adaptados se tornam algo comum, ou pelo menos comum na mídia, traz uma carência à tona e as pessoas passam a saber de um problema e passam a ajudar, passam a ter mais consciência e, portanto, quando forem construir um parque, um novo parque, que não seja, ou que seja público, mas privado também, ou seja, privado mais aberto, vão pensar na acessibilidade, não é? A lei, ela precisa vingar. Então, esse é um problema que eu sempre vejo, não só no Brasil. A lei pode existir, entretanto, ela não é cumprida nesse sentido. Deste projeto não há o cumprimento, porque ela permite, ela não, pelo menos como eu entendi, ela não exige, não é? Portanto, ela traz, antes de tudo, uma consciência da carência. Segundo, uma coisa que me parece muito importante, e nós começamos o nosso projeto com essa preocupação, isso me preocupa, é a manutenção. Quer dizer, vamos então assumir que a lei tenha sucesso, que os municípios passem a criar parques com equipamentos acessíveis. Fundamental a manutenção. Eu conheço alguns parques públicos, alguns são mal mantidos, outros infelizmente não são bem mantidos. Desculpe, alguns são bem mantidos e outros infelizmente não são tão bem mantidos. É fundamental, se você investe num equipamento acessível, que esse equipamento seja mantido. Porque, por ele ser acessível, ele talvez seja um pouco mais caro, ele não é tão barato quanto aqueles equipamentos feitos em série. Portanto, é importante que esse investimento mais alto seja bem aproveitado. Para ser bem aproveitado, ele precisa ser bem mantido. Ou seja, resumindo, eu gosto bastante da iniciativa e tenho algumas preocupações que precisam ser levadas em conta, que é a manutenção, de fato que a lei seja entendida e cumprida, não é? De forma a trazer essa carência e minimizá-la. Como é que está a procura de parceiros pelo projeto? Vocês têm alguma dificuldade de encontrar? Aproveita aí e chama parceiros para participar desse projeto. Olha, é interessante sua pergunta, mas esse é um projeto que Cláudia e eu, a minha esposa e eu, fizemos em homenagem à nossa filha. E se eu buscasse recursos, ao invés de 9 parques, eu poderia ter 90 parques, 900 parques, mas eu não tenho essa saúde. Ou seja, nós mesmos, como um presente para a nossa filha, nós é que somos os responsáveis por esse projeto. Os parceiros que nós temos são parceiros de altíssimo nível. Nós temos uma arquiteta paisagista de primeira, nós temos talvez o melhor, ou certamente um dos 3 melhores fabricantes de brinquedos do Brasil, nós temos talvez o mais importante criador de placas e sinais de referência para acessibilidade, nós temos talvez o mais importante engenheiro de segurança em parques que o Brasil tem, como nossos parceiros, nós temos todos eles no nosso conselho, nós temos parceria com Criança Segura, com várias associações que se dedicam à criança e ao lazer. Nós hoje quem quiser ajudar, nós estamos abertos, inclusive no nosso site. Quem quiser ajudar, nós vamos receber e vamos trabalhar juntos. Hoje entretanto, nós não buscamos parcerias, porque estamos num tamanho que consideramos bom, estamos ajudando, inclusive, a criar normas na ABNT de parques acessíveis, ou seja, somos diferente da grande maioria, nós hoje não estamos carentes, apesar da pandemia, apesar da crise ou das crises que o país tem sempre, né? Mas estamos sempre abertos a voluntários, né? Fala um pouquinho para a gente também de como as crianças, né, utilizam
estes equipamentos e como também elas se sentem, né? A gente sabe que criança gosta de brincar, criança aprende brincando e muitas vezes por conta, né, da deficiência, elas acabam ou não conseguindo, né, utilizar os equipamentos que têm à disposição, acabam ficando ali no cantinho só olhando. E agora, como que você vê? O que você já percebeu, né? E os pais também comentaram, então, com vocês sobre as sensações que essas crianças têm da utilização desses brinquedos. Como uma carência, é uma carência muito grande que pouca gente vê. E quando a gente cria um parque desse, chama bastante a atenção daqueles que são beneficiados. Então, nós temos depoimentos, vamos colocar no site, ainda não colocamos, essa é uma coisa que nos falta ainda, um pouco de tempo para melhorar a apresentação. Como nós não buscamos recursos, nós não temos ainda um excelente site. Temos um bom site, mas temos esses depoimentos. Claro, nós sempre conversamos, a cada 6 meses nós fazemos uma avaliação de todos os parques doados, que já não são mais nossos, mas há um contrato para o donatário, e o donatário passa a ser responsável pela manutenção, pela utilização, não é? As crianças, via de regra, como não poderia ser diferente, como é esperado, as crianças gostam muito, não é? Eu tenho uma figura que eu vou falar no final da resposta. As crianças gostam muito, os pais gostam muito, porque quando vão, principalmente a mãe, como não tem quem... Esses parques são doados a locais e a instituições que cuidam de crianças com carência socioeconômica. Ou seja, não são pais que tenham facilidade em transporte, não são pais que tenham facilidade em acesso a parques específicos. Ou seja, eles levam irmãos, muitas vezes. E os irmãos conseguem brincar, os com e sem deficiência, juntos no parque. Claro que isso deixa os pais bastante felizes. As crianças sempre com um sorriso no rosto. Quando nós doamos, nós verificamos, então, a frequência potencial desse parque. E são parques, via de regra, todos muito utilizados, não é? E a figura que eu queria fazer, no primeiro parque, nós doamos em 2014, no aniversário da cidade de São Paulo, para a ACD do Parque da Moca. Depois de algum tempo, como era o primeiro parque, nós passamos um ano fazendo um piloto desse parque, analisando o que era correto, o que não era, o que estava funcionando, o que não estava, o que estava sendo utilizado, o que não estava, o que era fácil de manter, o que não era. E então nós conversamos muito com as terapeutas, e uma terapeuta chegou para mim e falou: Rudy, as crianças faziam terapia nas salas que nós tínhamos para fazer terapia. E elas choravam para entrar, elas não queriam, elas choravam, entravam, faziam a terapia e saíam. E agora, elas fazem a terapia no parque e elas continuam chorando, mas elas choram para sair do parque. Ou seja, eu acho que melhora muito a qualidade de vida, prepara a criança de uma forma muito melhor. O parque é absolutamente necessário, contato com a natureza, contato com o céu aberto, contato com outras crianças, não é? Tá certo, muito obrigado. Obrigado pelo depoimento aí e né, por falar sobre esse tema. Obrigado a Rodolfo Fischer aí pela entrevista. Eu é que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço.